Bom, Ai. acho que primeiro devo dizer que é um prazer entrevistar você, porque eu fui aluno seu e eu sei a dedicação que você tem e o tanto de aprendizado que eu tive. E quando veio o convite que o Plínio indicou, né, para ser entrevistador, Aham. eu senti bem feliz na hora, assim. Ah, que bom, Lucas. Então, na primeira parte é que já, para mim é uma felicidade. Que bom, obrigada. E, bom, acho que de início, professora, acho que a primeira pergunta é de onde você é, como que conheceu o curso que você quis prestar, como que foi o início da graduação. Acho que esses são os primeiros pontos que tem, assim, já para a gente conhecer um pouco até chegar na pós-graduação, Uhum. para poder contar um pouquinho disso. Bom, eu nasci em Ibitinga, que é interior de São Paulo, fica a 300 quilômetros de Campinas, é bem no centro do estado, é uma cidade pequena que tem 60 mil habitantes e poucas opções, né, de coisas. Então, todos os jovens que moram lá, eles saem da cidade para estudar porque não tem nada lá, né? Alguns, assim, pegam ônibus para vai e volta no mesmo dia para Bauru, para Araraquara, por exemplo, né? E aí eu fiz lá, estudei numa escola particular, né, no colegial e no ginásio. Nem é mais ginásio, né? Mas ginásio e colegial eu estudei numa escola particular, que eu era bolsista, ou que o meu pai trocava por serviço. Meu pai é engenheiro, então algumas vezes ele fazia pequenas reformas para a escola em troca da mensalidade que meu pai poderia pagar, né? Então era por isso que eu consegui estudar na escola particular. E aí eu, assim, era uma escola muito tradicional também, e focava muito no vestibular. Então eu começava a olhar as coisas desde cedo, né? Desde segundo colegial, primeiro colegial, enfim. E aí eu pensei em várias coisas, pensei em ser jornalista, pensei em fazer ciências sociais também, né? Um pouco da área de humanas. Uhum. E aí depois, mais para terceiro colegial, eu já pensei mais na área da saúde. E aí eu conheci, aí procurando assim, quais são os cursos da área da saúde. Aí fui olhando e conheci a Fono, só que eu também prestei enfermagem. Foram as duas coisas que eu prestei. E aí eu prestei todas as faculdades que tinha, né? Eu prestei 6 faculdades, né? 3 fono e 3 enfermagem. E eu fui aprovada em 5. Eu só não fui aprovada na Unifesp, né? Que eu fiquei lá na lista de chamada, enfim, mas eu fui aprovada em todas e acabei escolhendo a Unicamp, porque muita gente falou, mas você vai escolher, eu passei na USP também, né? Você vai escolher a USP, não vai escolher a Unicamp, porque o meu pai estudou na Unicamp. Uhum. Então, aquela coisa de ídolo, né? De uma coisa assim, Uhum. falei, não, meu pai estuda na Unicamp, eu também tenho que vir estudar na Unicamp. E aí eu vim com 17 anos e meio, eu vim pra cá, na cara e na coragem, sozinha. Acho que foi muito precoce. Não sei se eu tivesse uma filha hoje, não sei com quantos anos você entrou, Lucas, mas eu acho muito cedo, 17 anos, você não acha? Foi a idade que eu entrei também. No É, curso de linguística foi 17, 18, né? Que na verdade você isso não aí. sabe escolher o que você está fazendo, né? Nossa, E, a gente é muito novo. Se você olha para trás hoje e vê uma pessoa de 17 ou 18 anos, é uma criança, né? é, Então aí eu entrei na Fono e assim, enfim, fiquei muito feliz. O curso estava começando, era o segundo ano do curso. E aí naquele momento eu já conheci o que era fazer mestrado, fazer doutorado, eu não sabia direito que isso existia, né? Como eu te falei, uhum, apesar de eu ter estudado numa escola particular, a gente não, lá em Bitinga não tinha acesso a tanta coisa. Por exemplo, eu não sabia que existia colégio técnico, que eu poderia fazer o colegial e fazer um técnico. Eu não sabia que isso existia. Por exemplo, Cotuca, essas coisas, né? Então eu descobri um mundo de coisas e aí eu falei, eu queria fazer mestrado e doutorado. Porque eu via as professoras, eu falava, nossa, eu quero muito ser professora. E eu nunca tive o desejo de ser professora, apesar da minha mãe ser professora. E aí eu falei, não, então eu vou seguir no mestrado e no doutorado.
Já isso, assim, no primeiro ano do curso. E no primeiro ano eu comecei a me interessar pela área de voz, mais especificamente a área de cabeça e pescoço, que eu via algumas atuações no HC. E aí fui estudando, enfim, sempre gostei do curso, nunca fui, né, uma aluna que... A gente vê vários alunos que ficam em dúvida, mas será que é isso que eu gosto? Sempre gostei de todas as áreas. Tive uma aproximação muito grande com saúde coletiva, com linguagem, também gosto muito, até hoje, dessas áreas. Mas aí depois a professora Lúcia Mourão passou no concurso aqui na Unicamp, né? Ela não tinha nenhum orientando, e eu fui conversar com ela para saber se ela poderia me orientar. E aí eu fiz a primeira iniciação científica com jornalistas. E a ideia da Lúcia era fazer uma intervenção com jornalistas e avaliar a duração das pausas. Então, já puxou um pouco para a área da linguística, da prosódia, sem eu saber, né? Assim, eu não imaginava que isso fosse abrir esse caminho. O que aconteceu? A Lúcia, ela ficou grávida no segundo ano que ela estava na Unicamp, e ela entrou na licença maternidade, eu estava no final do meu TCC. E aí, eu estava com dificuldade de analisar umas coisas, né? E eu sabia que tinha o Plínio no IEL. Já estou falando da pós, né? Será que é melhor parar e você me perguntar outra coisa? Eu acho que tá tudo bem, porque já vai emendar com a outra pergunta que eu ia fazer, por que escolheu uma pós na linguística, que seria num outro instituto, né? E o que foi cativando essa área? Então, eu acho que já emenda com essa. Então, essa iniciação científica, eu gostava do PRAAT, porque eu gostava de fonética acústica, né? A gente teve um PED, o Laurindo, não sei se você chegou a conhecer ele. Ele era uma pessoa muito legal, muito, assim, disponível, ele ajudava os alunos, assim, coitado, ele era um santo. E eu gostava muito dessa parte de mexer no PRAAT, do espectrograma, achava muito legal, mas não conhecia o Plínio, porque eu não tive aula com o Plínio. Eu sabia que o Plínio existia e que ele estudava a prosódia, porque eu tinha pesquisado algumas coisas para o meu projeto de C. E aí, com a Lúcia em licença maternidade, eu falei para ela, e se eu procurar o Plínio? Porque daí eu fui ler algum trabalho dele, vi que ele era professor da Unicamp, né? E aí, assim, na cara e na coragem, eu mandei um e-mail, eu, estudante de graduação, mandei um e-mail para o Plínio, no quarto ano, falando, professor, eu sou da Fona, nunca tive aula com você, eu tô fazendo uma IC assim, eu gostaria de algumas dicas para eu analisar isso. Aí, você conhece o Plínio, né? Ele me respondeu e me chamou para uma reunião, me explicou, me deu várias ideias, me deu literatura. E aí, naquela hora, eu falei, meu Deus, esse é o professor que eu preciso ter, né? Assim, por tudo aquilo que a gente conhece do Plínio. Assim, eu fico até emocionada, porque eu tenho uma gratidão, assim, enorme pelo Plínio, né? E aí, nessa hora, eu falei para ele assim, professor, eu gostaria muito de fazer mestrado. Isso já era no segundo semestre do quarto ano, né? Eu gostaria muito de fazer mestrado. Será que você poderia me orientar? Isso no primeiro encontro. Olha que louca, né? E aí ele falou, agora não dá mais, né? Porque já tinha passado o processo seletivo, então no ano que vem você pensa nesse processo seletivo. Aí eu falei, tá bom. E aí passou o tempo, né? Eu me formei, fui fazer aprimoramento, gostava da área de voz, Lucas, sempre, mas eu não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras para pagar um curso de voz na Santa Casa, que muitas amigas minhas foram fazer, muito menos no SEV, assim. Então eu falei, bom, eu vou fazer o aprimoramento, que é em Campinas, eu já estou adaptada aqui, eu ganhava R$400 por mês, e o outro eu teria que pagar. E aí fiz, quando chegou maio, o Plínio me mandou um e-mail, falando, oi, Ana Carolina, sou o Plínio, você ainda tem interesse no mestrado? Se sim, vamos conversar. Eu falei, meu Deus, o Plínio me mandou um e-mail. E aí começou a minha história na linguística, né? Foi assim, foi porque eu fui buscar mesmo a ajuda do Plínio por estar precisando de uma coisa que vinha da Fono, via a intersecção entre as áreas, e tive, assim, uma identificação muito grande com ele nesse momento. Aí eu prestei o processo seletivo na linguística. Isso, algumas vezes, algumas questões, quando batia muito em patologias de fala, né? O Plínio, isso faz todo sentido, porque quando eu perguntava para ele
sobre, no Parkinson, por exemplo, que é o que eu estou estudando. Ele falava, então, você vai ter que perguntar isso para Carol ou para Lúcia Mourão. Agora faz muito sentido ele citar a Lúcia Mourão nesses Isso. contextos, né? Porque ele já Aham. associava com você direto. Sim, sim. E professora, disso tudo, ainda mais que agora esbarra naquela questão financeira, né? Que o estudante de graduação, ele acaba sempre tendo essa demanda que ele quer estudar, muitas vezes não tem a condição de ficar, né? Isso. Claro que tem as bolsas, que são um auxílio de grande valor, mas a gente sabe que é complicado mesmo assim consegui-las e se manter com elas, né? Em questões de mercado de trabalho, a fonoaudiologia ela tem um mercado de trabalho bem amplo, Uhum. e a docência é um deles, né? Você Aham. pode ir para a docência. Aí a pergunta que fica é, pô, o que te motivou mais a querer ser docente? Respondeu em parte já falando que Aham. as professoras, o Plínio foi motivando a isso, Aham. mas também tem aquela coisa mais pessoal, né? Da gente já tem uma motivação também pessoal. E quais pontos do mercado de trabalho que te chamam a atenção da fonoaudiologia, que você acha interessante também, ou poderia ter ido atrás também nesse ponto, outras linhas que poderiam ter sido assumidas, que você também acha interessante, além da docência, que é Uhum. o que te dá mais prazer, né? Sim, sim. Eu, depois que eu me formei, até no primeiro ano do mestrado, eu atuava como numa clínica, eu alugava uma sala, porque eu não tive bolsa no primeiro ano. Eu fui classificada, tudo, passei no processo seletivo, mas eu não tive bolsa, eu pedi uma bolsa FAPESP, só que demora o trâmite, né? E então eu atendia numa clínica, e depois, no segundo ano, eu tive bolsa, tudo, só que a bolsa é muito, muito pequena também, né? E aí você já vai se tornando um adulto, você tem outras responsabilidades, né? Eu dependi dos meus pais até eu ganhar minha primeira bolsa de doutorado, que foi em 2012, 2011, talvez. Até lá, meu pai me bancava, né? Porque a bolsa de mestrado era R$ 1.100, um negócio assim. Acho que não subiu muito, acho que tá 1.500 agora, né? Isso. E aí eu atendia numa clínica, o Plínio, assim, concordava, ele sabia, em 2 dias da semana, um dia eu não tinha muito paciente ainda, né, mas eu alugava uma sala com um amigo e foi dando certo, eu fui tendo pacientes, foi muito legal. O Plínio tinha outras orientandas fono, a Sandra Merlo, por exemplo, e a Aveline. A Aveline era mais, não sei se ela atendia em clínica, mas a Sandra atendia. Então ele sabia da necessidade também da fono ser uma área clínica que precisa também da prática, né, clínica. Precisa. E aí eu fui fazendo as duas coisas em conjunto. No mestrado e no doutorado, o Lucas, eu cheguei a questionar muitas vezes a situação financeira, de pensar assim, poxa, será que isso vai dar certo? Porque eu tô ganhando tão pouco. Todas as minhas amigas que tinham carteira assinada, tinham férias, 13º, eu nunca tive isso, né? Então, eu persegui a carreira acadêmica por ideal, porque eu queria ser professora, eu sabia que isso me realizava. O percurso para se tornar docente, depois no doutorado, você já tá eu estava com 26, 27, 28 anos, você ganha R$ 2.000, eu não tinha família, enfim, mas tem gente que nessa idade já tem família, já sustenta uma casa, né? E então, nesse momento, eu questionei: será que isso dá certo? Será que é uma boa? Será que eu largo tudo e vou para a área clínica, assim como minhas amigas? Porque essa área é rentável. Então, sim, hoje em dia está mais ainda, mas assim, se você tem uma clínica particular e tem 2, 3 dias de agenda cheia, você já ganha o dobro do que você ganha na bolsa do mestrado e do doutorado. Então, e fora que a ciência não é valorizada, aquela coisa da pessoa falar, você trabalha ou você faz mestrado? Né? Você trabalha ou você só faz doutorado? Então, eu vivi tudo isso. Meus pais questionavam às vezes, assim, mas eu fui persistente, mas eu fraquejei no caminho, eu fiquei em dúvida algumas vezes, vou te dizer. Eu continuei porque eu gostava muito.
bom, pelo menos me parece muito, pelos meus colegas doutorandos também, e falo por mim também, que essa fraquejada, isso acontece bastante. É, Eu mesmo me pego pensando, se não compensa a área clínica, pura, direta, ter uma CLT, pensar em décimo uhum, terceiro, porque com 27 anos eu tô pensando, e aí, né? Já não tá na uhum. hora de pensar mais no futuro, né? Mas faz total sentido, total sentido. Tem essa preocupação, mas também tem a realização de depois ser um docente pesquisador Isso, que é diferente também. é, Você pensar que a pessoa está elaborando uma pesquisa para favorecer o que as pessoas vão aplicar na prática é uhum, diferente de você estar aplicando lá e estar sim. desenvolvendo na prática. Eu fui seguindo, assim, eu sempre quis ser professora, era o meu sonho, assim. É claro que a coisa da remuneração, né, de um concurso docente, ela né, aí a partir do momento que você é aprovado no concurso docente, aquele pessoal que ganhava mais que você ficou para trás, entendeu? Pelo menos na fono, não em todas as áreas, por exemplo, na medicina não é assim, na engenharia não é assim. Mas na fono, acredito que na linguística também seja, você tem poucas chances, mas se a chance dá certo, tudo aquilo valeu a pena, entendeu? Uhum. Porque aí você está num outro patamar financeiro também, né? Então, a questão financeira é importante. E um ponto, professora, você é fono e você Uhum. fez pós-graduação, seria em outra área, não foi em área de Isso. saúde, acabou sendo na área de Uhum. humanas. Isso. Isso interferiu em algum ponto positivo ou negativo na sua carreira de fono docente? Você acha que isso contribuiu de alguma Com forma para o seu período? certeza. Com certeza de forma positiva. Eu não vejo nenhum ponto negativo. Eu achei ótimo ter ido fazer a pós no IEL. Eu fui para outro lugar, né? Então, conheci outras pessoas que tinham outras ideias, outras formas de escrever, de se posicionar. Então, assim, a experiência foi muito rica. Fiz grandes amigos aí na linguística. E a linguística me ensinou muitas coisas que a fono não ensinou. Uma delas foi a parte da estatística, com Plínio, né? Então, assim, a linguística, desde a graduação, está anos-luz na frente de ensino de estatística do que a fono. A linguística tem uma disciplina, né, que o Plínio que dá, né, Tem. de lógica e estatística, né, estatística É, e lógica. é estatística de corpos também, né? Então, assim, é outro... Então, assim, isso eu achei muito legal. Eu fiz PED aqui, quando eu era aluna do doutorado e do mestrado, mas achei que a linguística me levou a outros tipos de evento. A linguística me possibilitou fazer o doutorado sanduíche. Não sei se aqui na Fono eu teria isso, Uhum. mas pela linguística, por ser um programa forte, né? Eu tive bolsa FAPESP no doutorado inteiro. Então, assim, eu tive coisas que eu acho que eu só consegui porque eu estava na linguística. E você foi para a PESP no segundo ano de mestrado e depois no doutorado, né? Isso. É isso, É. né? Uhum. Sim. E, bom, acho que essa era a parte do mercado de trabalho, que também já é sempre uma pergunta para quem está fazendo na pós, né? Assim, Uhum. a pessoa fica mais preocupada se aquilo tudo vai valer a pena no final, assim, Sim, de mas tudo. vale a pena. Vale, Eu acho que vale super. vale. Eu concordo, eu sou da opinião que vale. É, É, bom, tem duas perguntas aqui que seriam as duas últimas, né? tá. Uma delas é sobre quais seus projetos atuais, aqueles que você está mais envolvido agora, projetos de pesquisa, o que está desenvolvendo mais atualmente, né? Porque Uhum, teve a sua carreira de mestrado, doutorado, que foi a sua pesquisa, os seus temas, uhum, e o que, como docente, agora você está mais desenvolvendo, o que você está mais em contato, qual área você está mais em contato também. uhum. É, posso responder essa ou você quer falar? Tá. Pode ser. O que eu mais tenho pesquisado é a área de voz clínica, que é uma área mais geral, e um pouco da área de voz na saúde do trabalhador, que é com os trabalhos com os professores, né, as condições de produção de voz dos professores. E um pouquinho também de voz dos transgêneros, assim, são os alunos que eu estou orientando. E uma aluna nova minha que vai ir para a área da fonética forense. Então, assim, eu mesmo estando aqui na Fono, praticamente, deixa eu pensar, de todo mundo que eu oriento, deve ter um ou dois que não usa análise acústica, fonético-acústica nos projetos. Então, sempre
tem a parte da fonética acústica, da análise prosódico-acústica. Então, apesar de eu estar na voz clínica, de estudar os fenômenos da voz em diferentes profissionais, ou determinadas características da voz, tudo que eu faço tem alguma coisa que eu aprendi aí com o Plínio, da minha formação. Seja na extração dos parâmetros, seja no tipo de parâmetro que eu escolho, né? Então, a minha área eu poderia dizer que é voz, mas com enfoque na fonética acústica. O que eu faço com saúde do vocal do professor tem mais um enfoque de saúde coletiva. Isso eu não tenho muito na parte de acústica, mas todo o resto, todos os projetos dos meus alunos têm acústica. Legal. E uma dúvida, assim, acho que é só um ponto. Tendo análise acústica, acho que tem uma chance grande de ter também análise estatística, né? Todos, com certeza, sim, com certeza. Não, perfeito. E a última que também acho que fica... seria uma pergunta também que eu vou me beneficiar da resposta. Que é... Quais conselhos e dicas você daria para quem está cursando pós-graduação no programa de linguística ou nos programas de pós-graduação em geral, nesse momento? Olha, eu acho que tá um momento bem difícil para ser aluno de pós-graduação, né? Para ser docente também tá, viu, Lucas? Não é só para ser aluno, não. Para quem tá, acho que na linguística, né, pensando aí no programa do IEL, eu diria para aproveitar todas as oportunidades, assim, de fazer as disciplinas, além das obrigatórias, disciplinas letivas, às vezes que não tinha nada a ver com o meu projeto. Por exemplo, eu fiz línguas indígenas com o Vilmar, de eletiva, não tinha nada a ver com o meu projeto, mas assim, é tão legal porque você entende outros fenômenos, né? Eu acho que a linguística, ela tá tão ligada às questões socioculturais, né? Acho que você entende muitos fenômenos sociais de outra forma. Então, eu aconselharia a pessoa, claro, focar no seu projeto, mas também fazer coisas que dão uma arejada também, pensar sobre coisas diferentes, né? O segundo conselho seria não desistir, porque, a não ser que, né, assim, me incomoda um pouco, mas eu sei que isso acontece, de pessoas que vão fazer mestrado, doutorado, porque falar, vou ganhar a bolsa, e eu não tenho outra opção de emprego, então eu acho que eu prefiro fazer o mestrado e doutorado, e vai fazendo sem o sentido de fazer, sabe? Vai fazendo porque, eu já fiz aqui, já tô aqui, vou fazer, e não tem uma aspiração da carreira docente, né? E infelizmente, como a gente tem pouco aqui a carreira de pesquisador, né? A gente não tem muito pesquisador, né, contratado aqui na Unicamp e tal. Então, acho que a pessoa tem que querer ser docente também. Então, acho que as pessoas teriam que ficar pensando nisso, principalmente para entrar no doutorado. Eu sempre falo até para os meus alunos, você gostaria de ser docente? Sim ou não? Aí eu oriento a entrada no doutorado. Acho que isso tem que ser bem claro. Então, o que eu falei? Falei fazer coisas diferentes, não desistir, né? Ter certeza que é a carreira acadêmica. Tem algo que você recomenda não fazer? Que eu recomendo não fazer? Eu pensei em outra coisa que eu acho que dá para que eu acho super legal fazer. Uma intencional, por menor que seja. Agora tá muito complicado, né, nesse momento, mas, sei lá, vislumbrar 2022, talvez seja possível ir para fora, né? Eu acho que não fazer seria não ter uma relação franca com o seu orientador, assim, sabe? Uma relação de confiança, de reciprocidade, de cumprimento de prazos, porque hoje, na posição também de orientadora, eu vejo o quanto isso é ruim, né? Claro que eu sempre tentei cumprir todos os meus prazos e tudo mais, mas eu vejo muitos, é claro que com Plínio, né, a gente parece que está falando de uma coisa utópica, que acho que nenhum orientando dele tem problema com ele, né? É uma unanimidade, né? Eu não conheço nenhum até hoje também. É uma unanimidade, então, não posso falar isso por experiência própria, mas eu tive contato com colegas que tinham muitos problemas com orientadores, então a relação orientador e orientando é algo que precisa
ser construída da melhor forma possível. Eu já tive amigas que desistiram da carreira, largaram o doutorado por problemas com orientador ou orientadora. Então, o que não fazer seria não investir na relação com o seu orientador. Dos dois lados, tá? Eu acho que o orientador também tem que investir na relação com o aluno, mas tem que ser recíproca essa relação. Porque é a pessoa que vai estar do seu lado, né? É a pessoa que precisa saber tudo do seu trabalho. Então, eu acho que construir nas relações. Lucas, se você for ver, assim, acho que a minha fala sempre, né, ela é muito envolvida na relação, né, no papel do outro junto, né, eu acredito muito na troca, em ter o outro perto da gente, né, então seria interessante não ir por um caminho, eu não gosto do meu orientador é isso, é aquilo, então, assim, investir numa relação franca com ele, sabe, e saber quem você está escolhendo de orientador também, porque a pessoa tem uma história, a pessoa tem, né? Então, acho que teria isso. E eu vejo que você também tem colegas na pós-graduação com outros orientadores, talvez você já tenha visto isso. As pessoas sofrem, né, com esses problemas com orientadores, né? Então, acho que é importante que isso seja feito de maneira bem consciente. E, bom, posso falar pela turma, todos os alunos que eu conheci que foram seus alunos. Eles reforçam esse aspecto de que você investe na relação com os alunos. Provavelmente também vem da experiência que você teve com seus orientadores, tanto a Lúcia quanto o Plínio, né? Então, é muito legal isso de que essas dicas que você está dando, porque o que os orientandos vão ter de experiência com os orientadores, provavelmente é o que eles vão refletir mais para frente quando eles forem docentes. Eu não tenho dúvida. Eu quero muito, assim, o Plínio, se você, qualquer pessoa me pergunta, já fiz outras entrevistas, né, participei de uma tese de doutorado de um aluno da educação que ficou acompanhando 10 jovens docentes na época, né, dando um semestre de aula. Então, ele me acompanhou e acompanhou outros 9 docentes que tinham acabado de ingressar. E assistiu todas as aulas da disciplina. E ele me perguntou quem era a minha inspiração. E naquela época eu já falei, é o Plínio. E é o Plínio. Então, assim, eu tenho uma relação de... Se todo mundo me pergunta quem você quer ser, é o Plínio. E até hoje eu tenho uma relação com ele muito bonita, assim. A gente troca... Não conversa sempre como conversava antes, né? Mas a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Então, ele é o que eu quero ser. Então, por isso que eu invisto nisso. Sim. Eu sou suspeito de falar, mas ele é um modelo. Ele é um modelo e reconhecido fora do país também, né? Então, assim, e uma pessoa humilde, né? Que representa tanto, né? Fora do país, assim, essa coisa do meu doutorado sanduíche. Quando eu falei para ele que eu queria fazer, ele prontamente achou que era uma boa ideia. Aí ele falou assim, vamos pensar em alguns lugares, tem esse, então vamos tentar primeiro esse, depois esse, depois esse. Ele mandou para o primeiro, em 40 minutos a professora já tinha aceitado. Então, assim, sabe, olha o prestígio desse cara, a mulher lá da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, não tinha nem obrigação, ele mandou, você aceitaria uma aluna brasileira minha? Claro, eu aceito, é o nome dele, é o que ele construiu, entendeu? Sim. Já tive essa experiência, parênteses, vou fazer, eu tenho um irmão que faz doutorado na China, em linguística. Que legal! E ele é mais velho que eu, ele é 4 vezes velho, mas em um momento perguntaram quem que era o meu orientador aqui. E quando falaram Plínio e perguntaram o Barbosa, e ficaram assim. Até arrepiada. Eles ficaram assim, mas como assim? E perguntaram pra ele, por que você não tá fazendo com ele? Olha, tô arrepiada, Lucas, porque é isso mesmo. É um respeito muito grande, ele é muito conhecido. É assim. E você vê a humildade dele, gente, aqui, assim. Tem gente muito, muito atrás dele que se acha o maravilhoso. Já presenciei isso também. Já. Então, ele é maravilhoso. Nossa, não tem nem o que falar. Bom, é a grande inspiração. Professora, eu acredito que eu perguntei todas, eu tô até conferindo. Projeto principal, atual, falou de todos. As gerais, onde nasceu, foi também. Onde estou na graduação. A famosa pergunta do porquê fono. Porquê fono. Foi bem isso, foi bem aleatório.
E o que levou pós-graduação, mestrado, eu acho que foi tudo. As dicas para pós-graduação foram todas. Se tem alguma coisa a mais, você sente que quer complementar? Ah, eu acho que não. Acho que é, pensando assim que é para o programa de pós-graduação, né, de linguística, assim, eu tenho uma enorme gratidão por ter cursado o programa. Me ajudou muito. É um programa extremamente organizado, assim, em termos de documentação, tudo que eu precisei, assim, de sempre, né? Assim, foi um programa que me ajudou muito, assim, eu gostei demais de ter feito o programa, então eu indico, eu acho que é um programa, assim, maravilhoso. Com certeza abriu muitas portas para mim. E É isso. acho que sendo tudo isso, professora, eu só posso falar que foi um prazer, foi Ah, ótimo. obrigada. Tanto ser seu aluno, quanto Ah, entrevistar você, rever você também. sim. E agradeço, né, a entrevista, a ótima, na verdade, porque respondeu todas, deu várias dicas, contou toda a carreira e falou bastante de coisas reais, né, que o Sim, doutorando, o pós-graduando passa bastante. E também falou um pouco da realidade da Fono, né, porque também é um curso do IEL, também propaga sim, um pouco mais do que precisa passar por aqui, aumenta mais esse contato entre os dois sim. cursos. Muitas vezes gera dúvida, já vi pessoas que vieram me perguntar, mas e aí, como é que é lá na Fono? Pessoas que são da linguística que vêm perguntar, porque eles têm uma relação um pouco distante ainda, de algumas Sim. formas. E o vice-versa também acontece. Pessoas que são da Fono, teve até uma aluna recente, né, acho que é a Thaís, Uhum. que veio perguntar como que era a linguística, agora ela está fazendo Ela linguística tá, mesmo. né? Eu fiquei super feliz que ela Então, reingressou. eu acho muito bacana quando acontece essas trocas. Enquanto Sim. tem um professor que fala que fez também esse caminho em algum sentido, né, Aham. eles conseguem espelhar melhor o que eles estão fazendo. Sim, com certeza. E gratidão, professor. Obrigado Ah, mesmo por obrigada a você, tudo. Lucas. E o Tiago E, também aí e pela, Tiago, pela oportunidade, o Plínio, não sei quem que foi que indicou, mas foi ótimo. professora, obrigado de Obrigada a novo. você. Bom, vou mandar.